Não consigo, por acaso, botar os microfones no mudo por aqui, né? Caso ao longo da fala, não, né? Não, mas eu consigo. Na verdade, eu posso te habilitar também. Perfeito. Pode Só ser? fica eu e tu. Tá. Que eu às vezes fico mais apreensivo pela pessoa, com medo dela falar alguma coisa desconfortável no meio da reunião, do que por mim que estou ouvindo. Acho que apareceu a opção para ti, né? Deu certo? Apareceu, aham. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Bom, eu acho que acho não, né? Tá se esgotando os 5 minutos de tolerância, que são de sempre, né? A gente trouxe esse mau hábito ainda do presencial. Então, acho que podemos começar assim. Temos já 36 pessoas na sala, o número está crescendo ainda. A gente vai dando os recados e iniciando e seguimos. Johnny faz uma fala de abertura para a gente. Pois não, uma boa tarde a todos e a todas. Agradecer a oportunidade de nós poder conversar um pouquinho aqui no início, sem tomar muito tempo, né, do bate-papo que vocês vão ter. Agradecer a Carla, né, pela gentileza e, inclusive, agradecer ao grande trabalho que prestou aí durante esse início de pandemia, né, Carla, quando nós ainda não tínhamos acho que a consultora de saúde, né, tu fez um trabalho muito importante que a gente sempre precisa agradecer, né, essa tua disposição. A CNM é parceira, né, da FECAM, e a gente está sempre aí também à disposição para aquilo que vocês precisarem. Cumprimentar o Cleones, né, que coordena os consórcios públicos, né, do nosso estado, todos parceiros aqui, integrantes, né, da hoje Sistema FECAM, e desejar, né, um bom trabalho, e dizer que a gente está estruturando a nossa EGEM, a nossa escola de gestão, que ela ficou muito sofrida aí nos últimos tempos, inclusive a FECAM teve que fazer a compra do patrimônio e a assunção, né, de dívidas que a EGEM tinha. Então, a gente já determinou esse pagamento imediato, né, já tem a Assembleia da FECAM autorizando, já tem tudo certo, para que nós já estamos estruturando, né, quer dizer, já tem uma pessoa aqui da FECAM cedida para atuar na coordenação da EGEM, para nós voltar a fazer o que ela fazia, né, e o que mais for possível, né, de capacitação e né, para todos os servidores, para a gestão pública de forma
geral, né? A gente já está fazendo alguma coisa esse ano, né? Alguns eventos, algumas atividades, mas a gente quer começar bastante forte a partir do ano que vem. E vocês também, né? As demandas que tiverem de capacitação, de formação, uma grande parte a FECAM pode assumir o custo das capacitações, né? E alguma coisa a EGEM pode estar cobrando também parte, né? Dos municípios aí, ou dos consórcios, ou de quem for fazer esses treinamentos. Então, a gente vai estar sempre à disposição, né? Eu acho que o importante é ouvir, o importante também é o diálogo sempre franco, para que nós possamos evoluir enquanto instituição, né? Somos todos passageiros aqui eu na FECAM, os consórcios, as pessoas, né? Mas a instituição fica e a instituição tem que ser forte, né? Eu acho que ela tem um papel importante na defesa dos municípios e dos consórcios, né? Das associações, para que nós tenhamos, então, esse municipalismo cada vez mais forte, né? Eu acho que, em última instância, é o cidadão que vai ganhar em qualidade, vai ganhar em serviços, em melhoria da condição de vida de cada um. Então, parabenizar, né, a Natasha pelo trabalho, agradecer mais uma vez a Carla, né, por essa disponibilidade, e a gente vai ficar à disposição. Tem umas atividades agora, eu não vou poder participar do debate aqui, mas qualquer questão, né, a Natasha vai estar trazendo, o Cleones também, e nós vamos estar encaminhando, tá bom? Obrigado e um bom trabalho. Obrigado, Dionei. Bom, falar rapidamente aqui de mim, né? Meu nome é Cleones Ostins, como o Dionei já apresentou. Hoje aqui represento o Colegiado de Consórcios Públicos. Sou também diretor executivo de um consórcio de saúde, consórcio intermunicipal de saúde do Médio Vale do Itajaí. A nossa sede é Blumenau, então representamos aqui os 14 municípios do Médio Vale. Fui secretário municipal de saúde em 2015, 2016 e antes disso controle interno municipal, né? Fui controlador de um município aqui da região. E falar de portaria, sempre portaria de saúde, né? Sempre causa uma curiosidade pela quantidade de portaria, né? Pelas dúvidas recorrentes, sempre, né? É custeio, é investimento, aí o que é custeio, o que é investimento, como contabilizo, e daí desde o controle interno, depois pela gestão e agora aqui passando pela gestão da saúde e agora aqui como região, a gente continua com esses dilemas e tanto dos gestores, dos conselhos municipais, daí dos técnicos, da dificuldade de entendimento entre técnico e gestor, né, do receio, né, de como utilizar. E acho que não dá mais para a gente aceitar a dúvida, né? A gente precisa estar se aperfeiçoando, compreendendo a lógica do que se fez no programa para a gente utilizar o máximo possível e bem utilizado todo o recurso que estiver disponível dos municípios. Então, para isso, agradeço já a CNM, né, que é parceira sempre aqui do nosso estado, ao sistema FECAM, que está oportunizando esse momento, então, e oportunizando o nosso contato com a doutora Carla. Né? Participo já de alguns eventos com a Carla há tempo, gosto muito de ouvir, né, sempre que a Carla tem para trazer. E então, muito obrigado de antemão. E, claro, né, muito obrigado a todos que estão participando, porque sem vocês, né, sem nós aqui, também não teria sentido a gente estar aqui discutindo. Então, obrigado pelo trabalho de todo mundo e pela disposição de ouvir agora e levar um pouco mais de clareza, né, e conhecimento para dentro do seu município. Alguns recados para o que há de videoconferência. Então, microfone fechado durante toda a videoconferência, por favor. A gente vai tentar monitorar aqui, se eventualmente algum microfone abrir, a gente fecha, mas tentar manter fechado. Qualquer dúvida ou questão, né, questionamento, enviar pelo chat. A gente está aqui, eu e Natasha monitorando, a gente vai passar para a Carla. Mesmo que você pretenda fazer uma pergunta verbal, questionar falando, né, para facilitar às vezes o entendimento e a compreensão da Carla e para que a resposta seja melhor, ainda assim peça pelo chat. Né? Daí a gente abre o espaço no final da reunião para você perguntar verbalmente e a Carla responder. Naturalmente, vai surgir várias dúvidas de cunho contábil também. Né? Nem todas a gente vai conseguir responder, a Carla vai conseguir responder hoje, ou o pessoal aqui contribuir hoje, mas façam a pergunta mesmo assim, que a gente vai levar para o colegiado de contadores da FECAM e a gente traz uma resposta e retorna então por e-mail, né, de quem questionou. Então, não deixe de fazer sua dúvida mesmo que ela não seja relacionada ao entendimento da portaria em si. É uma questão contábil, encaminhe também, que a gente vai providenciar. A gente vai falar hoje das portarias 2358, 2358, 2222,
2.405, 2.516 e por fim, né, a mais recente, que não estava ainda no convite, mas a Carla já trouxe para a gente, o conteúdo dela, a 2.994, que é agora de 29 de outubro de 2020. Essa é fresca. Então, um resumo, né? São, ao todo, 1 bilhão 817 milhões em portaria, né, do governo federal, destinados para medicamento de saúde mental, apoio à equipe da atenção primária, cuidado a populações específicas, como indígenas, dispersas, ribeirinhas, circenses, entre outros, né, grupos específicos. Incentivo financeiro para ações de gestação, pré-natal e puerpério, ações de rastreamento e monitoramento de Covid-19, de contatos de Covid-19, e atenção à obesidade, diabetes e hipertensão arterial, que é essa última, né, a última portaria. Então, todas elas relacionadas a ações que já são executadas, mas agora voltadas para o momento de pandemia. Então, né, sem me alongar mais, vou passar para a Carla. A Carla para vocês, né, quem não conhece, não tem vontade de conhecer, doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em psicologia social pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em economia e desenvolvimento e bacharel em administração, supervisora de saúde na Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e professora na especialização de saúde pública na Escola de Saúde Pública da SES Rio Grande do Sul e coordenadora do Conselho Distrital Centro do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, a Carla reúne aqui o contato do usuário, né, o controle social feito pelo Conselho, a experiência de gestão que a CNM proporciona, o meio acadêmico, o entendimento. Então, a gente tem condições de aproveitar muito seu conhecimento, Carla. Muito obrigado e a palavra é sua. Bom, muito obrigada. Realmente, nessa semana curta, né, por causa do feriado, e que a gente possa ter um momento para se encontrar. E para mim, como sempre, encontrar as colegas e os colegas de Santa Catarina é conversar com a minha casa, né? Porque digamos, me criei, morei muitos anos aí, minha família daí, então reconheço que tenho um interesse familiar e que vá tudo bem na saúde em Santa Catarina, né? Até porque minha mãe mora aí, é bom que tudo funcione, né, na máxima qualidade. E muito obrigada, Cleonis, também, né, a ti, de tantos anos, né, na marcha, e não só na tua pessoa, mas todos os colegas, né, que fazem parte do colegiado de consórcios, colegiado de contabilidade, colegiado de saúde, colegiado de captação, né, de gestão de convênios, é sempre muito bom mesmo, técnica e humanamente, né, encontrá-los e trabalhar com vocês. Realmente, desde julho, agosto, né, nós tivemos uma série de novas portarias que aportam recursos que acabam ingressando, né, nesse amplo guarda-chuvas que é o enfrentamento à Covid nos municípios, e que essa série de repasses, eles têm sido colocados, né, indicados lá no bloco de manutenção, no grupo, né, coronavírus, né, ou no subbloco, alguns chamam subbloco coronavírus, né, e além de por si só já o financiamento do SUS ele ser extremamente desafiador, porque a gente tem portaria de consolidação, né, que trata do financiamento, com mais de 800 páginas, né? Aí você soma isso, uma série de incentivos financeiros em função do combate à pandemia, é extremamente normal, né, que se tenham dúvidas, né, e também porque viemos num processo desde 2017, 2018, de alterações, né, nos blocos de financiamento, na própria política de financiamento de atenção primária. Então, quero dizer que não se sintam
mal, ou poxa, né, por que eu estou tendo tanta dúvida? E quem não teria, né, no meio desse tsunami de portarias, e a gente tendo que lidar, né, dar conta de uma situação tão atípica como estamos vivendo agora em 2020. Então, para facilitar, né, essa navegação, né, nesse mar de portarias, eu preparei um material que já deixei disponível para a Natasha e para o Cleones também. Se depois vocês quiserem circular nos grupos, fiquem à vontade. É um PowerPoint, né, onde a joia da coroa é um quadro de resumos, né, da destinação desses recursos, né? Então eu vou passar a compartilhar aqui a tela. PowerPoint, compartilhar. Feito. Então, temos esse maremoto, esse tsunami de portarias, elas acontecem nesse âmbito, né? E nesse quadro em amarelo, né, nós temos esses dois grandes grupos, né? Um que eu dividi nas portarias, aquelas genéricas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Nas portarias genéricas, né, que foram coronavírus, né, que foram a 480, a 774, e a mais recente e a mais, digamos, volumosa em termos de recursos, que foi a 1666, né? E a partir da 1666, a partir da 1666, praticamente, assim, para dar uma data, o Ministério da Saúde, ele começa a editar portarias destinadas ao enfrentamento do coronavírus, mas direcionando para determinadas ações ou serviços de saúde, né? A maioria deles dentro, digamos, do nível de atenção primária, né? Se vocês forem analisar, né, a maioria dessas portarias coronavírus para políticas específicas, para ações de saúde específicas, a maioria delas transita no nível de atenção básica, atenção primária, né? Então, de julho para cá, nós tivemos este quadro, né, o segundo de baixo, o quadro amarelo, né? E ainda a portaria a 1444, né, que tratava dos centros Covid, que como, entre aspas, já é um pouquinho mais antiga, não trouxe aqui, mas tem nota técnica a partir de amanhã e segunda. Todas estas portarias, elas estão disponíveis, as notas técnicas dessas portarias estarão disponíveis na biblioteca virtual da CNM, tá? Bem, antes de mais nada, e isso eu acho que muitos colegas da contabilidade, da tesouraria, ou mesmo da gestão, digamos, né, da saúde, onde que eu encontro aquele recurso que chegou, né, aquele recurso que aportou na conta de custeio, SUS, no meu fundo municipal, como é que eu faço para entender que recurso chegou, né, e a qual portaria ele está atrelado? Então, trouxe aqui a tela da consulta detalhada do Fundo Nacional de Saúde. E se vocês seguirem estes passos, né, ou seja, escolherem o ano, o mês do repasse, né, e se você não sabe ao certo o mês do repasse, comece a tentar agosto, setembro, outubro, novembro agora, né, o tipo de consulta a fundo, o bloco é o bloco de manutenção, todas essas portarias, elas referem o bloco, ou referem, ou o recurso acaba chegando, né, no bloco de manutenção, do grupo coronavírus, né, e aí ele abre a opção de enfrentamento da emergência em saúde pública, e obviamente, né, escolhendo unidade da federação e município, né? E o repasse é o repasse municipal. Tem uma opção aqui que ficou escondida, mas é repasse municipal.
se vocês dão um OK, né, para essa busca, vai aparecer no canto de baixo da tela, então, o nome do fundo municipal. Eu aqui escolhi Abdon Batista, porque é o primeiro, né, pelo abecedário, né, o município de Abdon Batista, e vocês podem clicar naquele botãozinho azul ali de ações, que ele puxa para aquela determinada busca, né, no mês de setembro, por exemplo, ou no mês de outubro, ele vai puxar o valor, e se vocês clicarem ainda naquele botãozinho azul que está do lado do valor, ele abre, o Fundo Nacional de Saúde abre a especificação da portaria, né? Então, esse valor de 7.873, que foi recebido por Abdon Batista, ele se refere à portaria 25/16, e assim por diante, né? Então, vocês não precisam ligar para o Ministério, né? Quem quiser ligar, ou para o Fundo Nacional de Saúde, né? E essa consulta pode ser feita direto no portal do Fundo Nacional, tá? Aí eu deixo aqui qual é o passo a passo, né? Quais são os itens a escolher, né? Para quem, de repente, não tem familiaridade, né? E, bem, aí eu entro já na questão das portarias, né? Esse material, eu deixei esse quadro explicativo bem resumido, né? Para que vocês tenham, então, o número da portaria e para que esse recurso ele está direcionado, para qual política, ação ou serviço específico ele está direcionado. Então, não podia deixar, né, de trazer aqui a portaria que trata do enfrentamento do coronavírus no âmbito das escolas, né, que é a 1857. Acho que a maioria de vocês, não sei se acompanharam um seminário que a Confederação fez sobre a retomada, né, das atividades escolares, né, as presenciais, como fica o calendário, né? Tivemos um seminário de um dia inteiro, né, inclusive com a presença do Ministério da Saúde. E a portaria da saúde que tratou desses recursos foram duas, a 1857 e depois a 2027, né? O que eu gostaria que vocês levassem dessa portaria, né? A lembrança é que e isso é uma pergunta que chega bastante, eu posso utilizar esse valor se eu ainda não tenho uma data estabelecida para a retomada em menor ou maior grau de atividades presenciais, né, nas escolas? Não, se você não tem nem data definida, não há formado um grupo de trabalho intersetorial, interdisciplinar, você não pode mexer nesses recursos, né? Porque, vamos lembrar, esse é um recurso, entre outras coisas, né? Um recurso de custeio, né? Para compra de EPI, para compra de álcool em gel, ou seja, os equipamentos e materiais de consumo necessários para que se possa dar uma retomada, né, de algum tipo de atividade escolar com o menor risco possível, né? Então, isso é algo que a gente tem atendido bastante na CNM. Depois, bom, a portaria 1742, né, que trata dos centros comunitários, né, e aí dependia também do porte do município, né, dos centros comunitários de referência para enfrentamento ao coronavírus. O uso do recurso geralmente está lá especificado no artigo 1º ou no máximo no artigo 3º das portarias, para os centros comunitários de referência para enfrentamento ao coronavírus. O recurso
é destinado, né, é indicado para custeio, né, também. E aí surge a dúvida, né, bom, mas dentro desse universo gigante de atividades, né, de ações possíveis de custeio, o que eu poderia e o que eu não poderia? Bom, toda vez que a gente tem um serviço público de saúde e nele desenvolve ações de saúde, a gente deve ter alguma base, por exemplo, na atenção básica, a gente tem a Portaria Nacional de Atenção Básica, né? Nos manuais do Ministério da Saúde, que tratam dos protocolos clínicos, né, de enfrentamento ao coronavírus, a gente tem lá descritas determinadas ações, determinadas atividades. Então, se eu me guiar por esses manuais, eu consigo ter uma muito boa noção de que tipo de atividade aquele serviço, por exemplo, o Centro Comunitário de Enfrentamento ao Coronavírus, deve desenvolver, né? E aí eu vou ver que tipo de despesas associadas a custeio esse serviço tem, né? E aí definir o uso desse recurso que chegou para aquele determinado serviço. Então, aqui, como em qualquer outra portaria, a gente precisa casar a política e a política específica e as atividades que aquele serviço tem indicado, determinado, com a portaria do seu financiamento. O melhor dos mundos, para que se possa utilizar da melhor maneira esse recurso, é que sentem, literalmente, né, se juntem à distância, né, ou até no mesmo espaço físico, quem lida com a parte financeira e quem lida com a gestão ou com a parte das ações de saúde, né, daquele nível de atenção, né? Como eu disse, geralmente esses recursos eles estão associados à atenção básica. Então, o melhor seria conversar com a coordenação de atenção básica ou a supervisão, né, dependendo, né, do tamanho da Secretaria de Saúde, e que esses profissionais, então, se reúnam com quem é do financeiro, para entender e estabelecer essa conexão entre as ações necessárias e a portaria que está destinando recurso de custeio para financiar aquelas ações, né? Aí tivemos essa portaria, até ela foi essa próxima, bem interessante, né? Que foi a 2222, que trata de custeio das ações estratégicas de apoio à gestação pré-natal, desculpem, e puerpério. Só vou ter que me engasguei aqui, eu acho. Deixa eu ver. Opa, me passei. Voltei, pronto. Então, a portaria 2222, ela traz algumas no âmbito, né? São recursos no âmbito do custeio ainda, direcionadas para ações específicas de saúde das mulheres. De que mulheres? Das mulheres que estão para se tornar mães, né? Em processo de gestação, pré-natal, e para quem está na fase do puerpério, né? Esta portaria, esse recurso, ele inclusive pode ser destinado para questão, vamos dizer, um apoio financeiro para que essa grávida ou essa mulher que é puérpera, né, e que mora em um ambiente de alto risco, né, para coronavírus, que possa ser custeado um lugar, um espaço para ela permanecer, né? Então, nesse ponto, a portaria ela é diferente das outras, né? Do que até o momento o Ministério da Saúde tem editado, né? E também tem a exigência, essa portaria 2222,
de que se faça o registro nos sistemas, né, de todo esse atendimento, de todo esse cuidado no âmbito de saúde das mulheres, né? Não são, vale a pena lembrar, né, não são recursos extremamente volumosos que essas portarias repassam, né, mas é um recurso direcionado. Depois nós tivemos, então, a portaria 2358, né, que trata do rastreamento e monitoramento de casos, né, e aí me lembro muito bem que a forma de cálculo do valor que seria endereçado para cada município gerou dúvidas, né, de que se o recurso ele seria unicamente para custeio de profissionais, né, e não, ele não é um recurso unicamente para custeio da folha, ele pode também ser utilizado para custeio da folha, desde que esse custeio de folha tenha a ver com ações de rastreamento, né? Eu assisti uma live do COSENS de São Paulo, não faz muito tempo, com a universidade, eu não lembro se era a USP ou se era uma outra universidade, e fizeram toda uma explicação do que seria esse rastreamento, como seria possível organizar, né? Foi bem interessante, assim, e não sei se isso já foi, né? Se isso foi tema de live, né? Também em Santa Catarina, imagino que sim, né? Mas vale a pena verificar. Por quê? Porque esse rastreamento e esse monitoramento ele vai se organizar de forma diferente pelo tamanho do município, pelo porte do município, né? Mas é um excelente guia para entender que ações em saúde compõem o monitoramento e de que forma eu caso essas ações em saúde com esse financiamento. Assim como os outros, né? A portaria 2358, ela vai tratar de recurso de custeio. Lá no seu artigo 1º, ela é muito direta e objetiva, né? Trazendo que é um incentivo financeiro federal de custeio, né? Depois tivemos a portaria 2405, né? Que é um recurso voltado para as equipes de atenção, que atuam na atenção básica, atenção primária, e que atendem populações específicas, quilombola, né, ribeirinhas, né, Santa Catarina não tem, não é um número né, expressivo, né, de equipes que atendem essas populações, mas é um recurso que também alguns municípios receberam. Depois temos a portaria 2516, que é um recurso de custeio para aquisição de medicamentos relacionados com os cuidados em saúde mental, né? E a própria portaria, né, indica que medicamentos são esses, né? A saúde mental, aqui vale a pena fazer esse recorte. Saúde mental não é unicamente feita, né, o cuidado em saúde mental, ele não é unicamente realizado por CAPS, né, pelos Centros de Atenção Psicossocial. Então, se você recebeu esse recurso e você não tem CAPS, né, e isso, na verdade, a maioria dos municípios do país não tem CAPS, né, você pode perfeitamente realizar esse cuidado, inclusive deve realizar esse cuidado em saúde mental na atenção primária, né? Nos serviços que você tenha de atenção primária. É um recurso, então, para aquisição de medicamentos no âmbito de enfrentamento à pandemia, para ações de saúde mental, custeio de aquisição de medicamentos, né? Tivemos, semana passada, a edição de outra portaria, que é a 2994, né,
que é um recurso voltado também para atenção básica, um recurso de custeio, como determina lá o seu artigo 1º, né, o artigo 1º da portaria, e é voltado para ações de promoção da saúde, prevenção da saúde, para uma população específica, né, para pessoas para ações de saúde que atendam, né, pessoas com obesidade, com diabetes mellitus, hipertensão, ou seja, aquelas doenças crônicas não transmissíveis que a atenção básica lida no dia a dia, né? E aqui também é interessante apontar o seguinte, que esta portaria, a 2994, ela ajuda a desmistificar algumas ideias, né, de que a prevenção do coronavírus, ou, né, as ações de enfrentamento ao coronavírus, elas não, e portanto o seu recurso, né, não seria, né, ou não deveria ser destinado para um nível de atenção e de ações tão específicas, né? Como, por exemplo, o cuidado a esse tipo de população que tem essas doenças crônicas não transmissíveis. Porque no início, por que eu estou dizendo isso? Porque no início da pandemia e dos repasses federais para os municípios, foi muito, mas muito comum a seguinte pergunta: olha, se eu recebi o recurso, por exemplo, da portaria 774, né? Que foi um recurso assim, generalista, né, para as ações de enfrentamento ao coronavírus, se eu recebi esse recurso, eu tenho que passar, esse recurso ele é apenas para média e alta complexidade, é para o hospital do meu município, né, o hospital próprio, ou para um prestador de serviços? E essa pergunta, ela estava muito atrelada a essa ideia, né, de que o enfrentamento ao coronavírus, ele só se dava dentro do hospital. Não, o enfrentamento ao coronavírus, ele se dá em toda a tua rede de serviços. Todos os serviços de saúde, ora porque fazem, né, atividade de promoção, de prevenção, até mesmo de diagnóstico, né, porque a atenção básica também aplica testes rápidos, por exemplo, né, a vigilância também pode. Então, esse cuidado, esse enfrentamento ao coronavírus, ele se dá tanto na atenção primária quanto na média e alta complexidade. E aqui, quando eu me refiro à atenção primária, eu estou me referindo também à vigilância, eu estou me referindo à atenção farmacêutica básica ou assistência farmacêutica básica, né? A própria gestão, né? A gestão em saúde também faz enfrentamento. Se a gente não planeja, se a gente não executa, se a gente não empenha, né, a saúde para, né? Então, a gestão, ela também faz parte, né, desse pool de ações de enfrentamento, né? E essa portaria 2994 trouxe, então, para mim, ela ajuda, né, ela contribui para que se desfaça essa ideia de que enfrentamento ao coronavírus, ele se dá só dentro do hospital. Não, ele também se dá dentro do hospital, mas toda a tua rede e cada ação em saúde que você faça para manter, né, o nível de saúde, por exemplo, aqui de uma população de risco, né, porque hipertenso, diabético e obeso é população de risco para coronavírus, tem a ver com esse enfrentamento. Portanto, o Ministério da Saúde também passa a dar um reforço, né, um incentivo financeiro a isso. E, por último, hoje, se não me engano, hoje, no Diário Oficial de hoje, saiu, foi publicada, né, a portaria 3008, que traz um incentivo financeiro de custeio pontual para as equipes de saúde bucal e para quem tem CEL, para quem tem Centro Estratégico Odontológico, né, os CELs. E tem lá uma série de, está lá explícito a forma de cálculo, né, desse repasse por equipes de saúde bucal, pelo CEL, né, aponta também, e isso vem sendo cada vez mais comum com esse tipo de repasse para uma política específica. A 3008 diz que o município tem que comprovar
aumento no quantitativo de atendimentos em saúde bucal, né? Para usar esse recurso, né? Ele tem que comprovar isso, obviamente, mediante, né, o registros no SUS e assim por diante, né? Então, de forma geral, vamos chamar assim, vou usar um termo, né? Esse catatal de portarias, elas giram no âmbito do custeio, né? Da categoria da despesa econômica, né? Da categoria de despesa econômica custeio, né? E aí trago a seguinte situação: por que se diz que elas estão no âmbito dessa categoria econômica de custeio? Primeiro, porque está explícito lá nos artigos, né? E vamos lembrar que essa categoria econômica de despesa, ela remete a uma legislação que precisa ser atualizada, né? Uma legislação federal que precisa ser atualizada, porque ela é de 1964, mas é a legislação que está valendo, que é a Lei Federal 4320 de 1964, que lá no seu artigo 12 mostra o que é uma despesa, o que são despesas correntes, né? E o que são despesas de capital, né? Então, digamos assim, nosso farol, né? Nosso farol que mostra a direção tem que estar sempre ter por base, né, embasado nas legislações que existem atualmente. Quando se trata como essas portarias, né, e outras também, né, trazem geralmente o artigo 1º ou 3º, o incentivo financeiro de custeio, quando esse texto está referindo dessa forma, ele está referindo a esse artigo 12 da Lei Federal 4320, né? Esse material vai ficar disponível, né, para você, só estou fazendo um recorte do recorte, né? E aqui eu trouxe, né, um fragmento, né, da própria portaria 3008, que foi publicada hoje, né? Lá no artigo 1º diz: esta portaria dispõe em caráter excepcional e temporário sobre incentivos federais de custeio. Vejam bem, não está dizendo do bloco de custeio ou do bloco de manutenção / custeio. Está dizendo custeio, em minúsculo, né, inclusive. Isso remete à Lei Federal a 4320, né? E aí, eu não... É quinta-feira, eu não gosto de polêmica, mas como eu sei que essa dúvida pode, né, tá pairando aí na mente de cada um, o que eu digo? Eu trago aqui essa pergunta chegou para a gente aqui na CNM e, de repente, né, vocês passaram por isso. Fizeram a seguinte pergunta sobre a portaria, ou sobre os recursos da portaria 2358, que é aquela do rastreamento, né? Me disseram o seguinte: olha, Carla, a portaria 2358, rastreamento e monitoramento de casos, né, COVID, indica a leitura de um manual. Nesse manual, que é do governo federal, do Ministério da Saúde, diz que esse rastreamento ele também pode ser feito por agente comunitário, e aí aí me perguntaram o seguinte: eu posso pegar esse recurso da 2358 e comprar um tablet para agente comunitário? Porque como é que eu vou fazer o rastreamento no papel? Não, né, meus agentes comunitários podem fazer isso. Era agente comunitário, eu não me lembro se era um outro profissional, mas que eu mais me recordo que era agente comunitário. E aí perguntaram: eu posso comprar um tablet com esse recurso? Ora, a 2358, ela é muito direta. Lá no seu artigo 1º, diz que é um recurso, artigo 1º ou 3º, agora não lembro, mas diz que é um recurso de custeio. Se é um recurso de custeio, eu não posso fazer aquisição de um equipamento permanente. Eu concordo que hoje em dia você não faz saúde sem um computador, né? Sim, são imprescindíveis. Mas a lei que está valendo desse tipo de categoria econômica de despesa
é aquela lei de 1964, que é a 4320. Então, assim, aí que eu trago esses dois quadros, né? Eu digo, olha, a minha opinião, eu adoraria poder comprar tablet com recurso de custeio, mas quando eu olho para a lei federal e quando eu olho para o texto da própria portaria, eu não encontro base para fazer isso. Então, a minha opinião não é fundamento normativo. E a nossa necessidade lá na ponta, a nossa necessidade em que aspecto, né? Eu preciso comprar um tablet, né? A nossa necessidade ou a nossa vontade não gera norma, não gera uma normativa nova. Se a gente quer que essa vontade vire norma, nós vamos ter, e aí isso também é um trabalho em conjunto com o próprio Ministério, com o Fundo Nacional de Saúde, deixar as portarias que eles estão editando mais flexíveis. Isso é possível fazer? É. Mas a gente, para ter a segurança, e aqui eu sou muito franca, né, muito direta. Minha grande preocupação é na segurança da execução desse recurso. O que eu quero dizer com segurança? A gente, além, obviamente, das questões contábeis, a gente é fiscalizado por órgãos que fazem o seu papel que é o quê? É nos fiscalizar, né? Então, olhem, eu sei que como tudo na vida depende de interpretação. E você pode olhar para a Lei 4320 de 1964 ou olhar para a Portaria 2358 e discordar de que ele só pode ser utilizado para custeio. Ok, se você discorda, não tem problema, mas procure, para embasar aquela tua decisão, procure as normativas, porque vontade ou achar que tal coisa pode, isso não é fazer gestão. Lamentavelmente, isso não é fazer gestão, tá? Eu sei que é quinta, eu disse que eu não quero gerar polêmica, mas imagino que essa é uma situação que vocês, né, passem no cotidiano. Que pode também servir para entender no que pode ou não pode ser aplicado esse recurso, né? Nós temos essa portaria, ela é maravilhosa, né? Uma portaria meio antiga também, que é a portaria 448 de 2002, que é a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Ela basicamente define o que seria custeio, o que é investimento, né? E os tipos de despesas, né? E aí o que a gente fez na CNM para deixar ela mais assim palatável, né? Nós a transformamos em uma cartilha. E essa cartilha, ela foi editada em 2018, né? E vocês, nessa cartilha, que está ali o link, né? Vocês vão ter, então, vários exemplos de ações em saúde, né? E se isso é considerado uma despesa corrente, ou seja, de custeio, ou se é considerado uma despesa de capital, ou seja, investimento, né? Então, na Confederação a gente já tem esse material, né? Eu super convido vocês a acessarem, né? Aí, vou repetir, Carla, eu não concordo com essa tese, né? Ou com essa análise da legislação. Não tem problema. A vida é assim mesmo. Você olha para um objeto, você vê o copo meio cheio ou meio vazio, ou você diz, isso nem é um copo, né? A gente tem essa, vamos chamar, livre-arbítrio, né? Não estou querendo filosofar, mas quando você faz gestão, essa filosofia ou essa reflexão, ela tem que ser feita com base nas normativas. A normativa está ultrapassada? Eu entendo que sim. Ela precisa ser aperfeiçoada? Inclusive os próprios textos das portarias? Eu entendo que sim. Isso já foi feito? Ainda não. Então, entre o risco maior ou menor, eu entendo, né, que se a gente olhar para as normativas, o nosso risco de cometer erros, ele é muito menor, tá?
depois eu vou, assim que terminar aqui, a gente abre, né, e eu olho no chat, porque eu tô vendo que chegam alguns avisos pelo chat, mas eu não, como tá em tela cheia, não consigo mexer agora. Fica tranquila, Carla, a gente está Maravilha. separando aqui e contextualizando e depois a gente retoma. Até o pessoal que foi escrevendo também fique tranquilo que já está tudo registrado para a Carla responder. Maravilha. Obrigada, Cleonice. Bem, algo que sejam estas portarias que apresentei agora ou nas anteriores de recursos direcionados, destinados para coronavírus, algo que, por favor, todos temos que fazer é a revisão, a atualização do plano de contingência. Porque todo recurso que o governo federal nos repassa, ele tem que estar a ação, né, ou o serviço em saúde que eu vou gastar aquele recurso, né, tem que estar dentro do meu plano de contingência. E, por sua vez, o plano de contingência, ele tem que estar dentro, né, eu tenho que passar o plano de contingência para dentro da minha programação anual de saúde. Por quê? Porque o ano passado ninguém imaginava, né, e o nosso plano também, ninguém imaginava que ia ter pandemia, né? Então, isso é um ponto que eu estou vendo, eu estou ficando preocupada, assim, de municípios que disponibilizam o plano de contingência na página da prefeitura, isso é ótimo, é o que a lei federal determina, né? Mas quando eu olho para a data do plano de contingência, ela é de março. E aí dá problema, ou pode dar problema. Tomara que não dê. Em que sentido pode dar problema? Alguém pode perguntar para a gente, só um pouquinho, você recebeu recurso para ações de prevenção, promoção da saúde, para grávidas, mulheres pré-natal, cuidado pré-natal e puérpera. Mas cadê essas ações no âmbito de saúde das mulheres no teu plano de contingência? Por que você gastou, tô chutando aqui, tá, gente? Por que você gastou contratando 2 enfermeiras especialistas em saúde da mulher e essa melhoria ou essa qualificação ou esse reforço, né, no âmbito das ações de saúde das mulheres, por que isso não está descrito no teu plano de contingência? Pode dar problema, né? Então, atualizem, por favor, o plano de contingência. Eu conheço municípios que estão na 9ª versão do plano. Porque também, primeiro, essa é uma doença que ninguém conhecia. E a gente também foi, né? E os municípios, de fato, deram uma atenção e deram conta dessa situação da pandemia de uma forma rápida, né? As pesquisas da CNM mostram isso, né? Como os municípios reagiram já em março, abril, estruturando a rede, fazendo publicação de decreto. Então, assim, isso tudo tem que estar dentro do plano de contingência. Por quê? Porque o governo federal está te repassando o recurso e você tem que dizer aonde e por que você está aplicando. Esse onde e porquê vai estar expresso no nosso plano, tá? Seguindo em frente, vamos ver. Também uma dúvida muito recorrente, né? Quanto, inclusive, para esses valores que chegaram nessas diversas portarias, se vocês podem direcionar esses recursos para folha de pagamento e encargos sociais. E se eu posso pagar a folha tanto do pessoal que eu contratei agora, por exemplo, que vocês tenham feito algum tipo de contratação, né, para enfrentamento específico, né, da pandemia, e eu posso utilizar esses recursos para a pandemia para pagar folha dos meus funcionários, né, que sejam eles, né, estatutários, né, ou não, que já atuavam no município antes da pandemia? A resposta é sim,
né? Tanto da portaria 480, 774, a 1666, como dessas portarias que eu acabei de falar, né? Não importa se a enfermeira que vai fazer o acompanhamento do pré-natal no contexto da pandemia, se ela foi contratada só para isso agora, ou se ela já fazia parte, né, da tua rede de serviços. Essa enfermeira especialista em saúde das mulheres, está atuando no enfrentamento da pandemia. Quando foi feito o vínculo dela com a prefeitura, isso para o Ministério da Saúde não interessa, né? O que importa é que ela está desenvolvendo uma ação específica no âmbito do enfrentamento. Então, você pode pagar folha, sim, né? Encargos sociais, sim, isso é custeio, tanto do pessoal que já fazia parte do teu serviço, quanto para aquele que vocês, porventura, tenham, né, contratado agora. O que vocês têm que tomar cuidado, né? Para essas políticas que tratei agora, né? Que esse pessoal, né? Esses colaboradores, né? Profissionais da saúde, que eles estejam relacionados às políticas específicas. Então, se eu quero pagar folha pela portaria do rastreamento, tem que ser para as pessoas que atuam no âmbito do rastreamento, e assim por diante, né? Outra dúvida também, esses valores podem ser repassados para hospitais? Daquele quadro de portarias que apresentei agora há pouco, eu entendo que daqui a pouco, se você tem atividades dentro do hospital de rastreamento, né, você poderia repassar, mas como eu disse logo no início, a maioria dessas portarias daquele quadro específico, elas são de atenção primária. Elas mais do que nada acontecem na atenção primária. Então, o que você pode sim repassar para o hospital, né? Recurso, obviamente, desde que você tenha o convênio assinado, né, a pactuação feita com o hospital, tudo mais. Você pode passar recurso da 480, da 774, da 1666, né? Para que você não pode passar recurso para intervenções, né, eletivas, né? Porque para isso, por exemplo, para cirurgias seletivas, o governo federal já continuou, né, melhor dizendo, continuou repassando o recurso, né? Então, as portarias que aportam valores no grupo coronavírus podem ser repassadas para hospitais com, né, os devidos cuidados, as devidas pactuações já realizadas, né? E quando se referir a recursos para algum tipo de ação específica, verifica se o hospital pode ou não desenvolver aquela ação específica, né? Outra questão, né, se esses valores podem ser repassados para consórcios, né, em Santa Catarina, os consórcios intermunicipais de saúde são um ponto, ao meu ver, chave, né, para várias ações de saúde e também para as questões de enfrentamento, né? Sim, vocês podem repassar recurso do grupo coronavírus para consórcios, né? Compra de EPI, por exemplo, naquelas portarias do quadro, né, daquele quadro específico, quando for comprar de EPI, da 1666, né, a 1666 que não indicava nenhum nível de saúde específico, né, ou seja, a gente podia tanto utilizá-las para média e alta complexidade, né? Os consórcios intermunicipais de saúde, eles são um ponto da rede de atenção à saúde, né? Então, eles estão incluídos, né, nesse financiamento. Tome só cuidado com a questão do que é atenção primária, né, e do que é média e alta, quando a gente tem esse repasse, esse incentivo financeiro direcionado para algum tipo de ação de saúde específica, né? Que mais? Testes, né? Obviamente que sim, para mim, todas aquelas portarias do quadro, né? Vocês podem comprar testes com esses recursos, rastreamento, monitoramento, né, nem se fala. A única que vocês não poderiam comprar testes seria a da saúde mental. Aqui trata dos recursos de saúde mental porque são específicos para medicamentos. Mas todas as outras, do que eu me recordo, né, não tem
esse recorte, né, como a de medicamentos tem. Então, sim, vocês podem comprar testes ou contratar, né, testagem com laboratórios que façam isso, né? A prestação de contas é naquele bom e velho relatório anual de gestão, né? Claro que agora nessa novidade e modernidade do DigiSUS, e vamos lembrar, né, que a Lei 13.979, lá de fevereiro, né, de 2020, indica que aquisição e contratação para fins de enfrentamento, né, à pandemia, elas têm que constar no portal da prefeitura, né? Então, esse cuidado com que vocês forem contratar ou adquirir com recursos dessas portarias que eu indiquei no quadro, continua a mesma regra, né? RAG e tem que ir para o portal da Prefeitura Municipal, né? E tem algumas portarias, né? Por exemplo, a do incentivo financeiro para a questão de, no âmbito da política de saúde nas mulheres, né? Gravidez, pré-natal e puerpério, o incentivo de saúde bucal e deixa eu ver se eu estou me esquecendo de mais algum. Essas duas, no mínimo, elas trazem que o município tem que registrar esse atendimento ou demonstrar que fez o atendimento, né? Então, verifiquem essas especificidades, né, ao longo do texto dessas portarias, né? No fim, né, eu convido todos e todas vocês a acessarem, a seguirem a gente, né, a CNM, o Instagram. Estão ali à disposição de vocês os e-mails da área, né, de saúde e o meu institucional, o nosso telefone geral na CNM. Neste momento, tanto meu colega Denilson quanto eu, né, logo em seguida vamos ter uma ou um terceiro integrante, né? A CNM está com um processo seletivo aberto, né, para a área técnica da saúde. Quem quiser espalhar essa notícia, agradecemos, né? E, bem, eu encerro aqui a apresentação e aí passamos para o bate-papo, então. Obrigada. Carla, obrigado novamente, né? Vou pegar o gancho aqui só para fazer uns comentários. Eu acho que da prestação de contas, porque o receio sempre de usar o recurso onde usar é deixar isso bem claro de que ele está sendo aplicado na finalidade proposta. Acho que ninguém é punido, né, por tentar alcançar o caminho que se pensou quando se fez a portaria. Então, todas têm alguma vinculação com o rádio, acho que isso é fato, né? Recurso que vem para a saúde do Ministério sempre vai ter que aparecer, vai ter que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, mas é importante repetir, né? Não é mais novidade esse ano de que toda análise do Ministério seja feita em cima de produção ou de cadastro. Enfim, é uma tendência natural, acredito, né? A que o próprio trabalho se demonstre por meio dos indicadores. Então, isso no futuro vai facilitar a vida, porque nada mais convincente de que o recurso foi bem aplicado do que um bom resultado, né, em números. Então, acho que isso vai facilitar, mas ainda como é novidade, vale a pena repetir. Algumas portarias relacionam CISAB, outras a cadastros no CNES, cadastros no ESUS, e-gestor, e depois CISAB, e quase todas em algum mecanismo desses e no RAG. É importante. E daí essa tua deixa também extremamente importante, atualizar os planos de contingência. Estou passando para os nossos municípios aqui, enquanto você foi falando, fui fazendo meus rabiscos aqui, porque independente, a gente está no momento aí de final de exercício, né, final de ano, final de gestão, então independente da continuidade ou não dos atuais gestores, ter um plano de contingência atualizado no dia 31 de dezembro é fundamental, né? Porque quem vai assumir ou continuar o trabalho dali vai ter um panorama do que já aconteceu com as atualizações e um passo seguro para continuar em prol da proteção da vida, né? Então, atualizar os planos de contingência é extremamente fundamental. Comentaria ainda aqui
em relação às portarias, as do centro de triagem, né? A portaria específica 1742 e a 2488 que você relacionou, né? E o que a gente teve uma diminuição, né? Então teve um fim também desse financiamento do que veio nas portarias originais, e agora a gente está tendo aí, tá vendo os números subirem dia após dia. Então, em algum momento, acho que fica um alerta para os municípios reavaliarem como é que estão os seus centros, né? Quem desativou, quem diminuiu as operações, reduziu o horário, já deixar isso bem desenhado para uma eventual necessidade de retomar o trabalho, tenha isso já pronto, né? Já foi feito uma vez, então não é segredo fazer de novo, se for preciso. Mas só não precisa perder tempo no desespero e ir atrás. Então, feitos esses comentários, vou repetir aqui, né? Tanto o vídeo da web de hoje, quanto a apresentação que a Carla fez para a gente aqui, vão estar disponíveis no site da EGEM, egem.org.br/notícias. A gente vai colocar o link de volta ali no chat da reunião. Como a Natasha bem observou, as notas técnicas que a Carla mencionou já estão no site da CNM, na biblioteca também, então a gente vai colocar, já está o link no chat, a gente coloca de novo no final da reunião. Alguns comentários, Carla. Ótimas colocações, opinião não é fundamento normativo, necessidade ou vontade do agente não gera normativo, né? Tem um lado ruim e um lado super bom disso, né? O lado ruim porque às vezes a gente sabe na prática que é diferente do que está na lei, principalmente quando a gente fala do ordenamento aí contábil, né, de 64, mas é o que eu digo para o meu time aqui, para a minha equipe, né? É isso que nos faz ter segurança, porque não dá também para ficar à margem de entendimento. Então, você precisa ter isso bem baseado, e daí sim uma lei antiga faz diferença nesse momento. A Sinara também comentou ótimas considerações. Perguntas daí, né? A Ana questionou, fez duas perguntas. Uma você previamente respondeu e a outra está aqui. Posso usar o recurso da 2222, né? 2222 para custear o salário e encargo da equipe do ESF? Toda a equipe atende essas mulheres. Você já respondeu no final que sim, né, Carla? Se quiser fazer algum comentário. Sim, pode, porque a visão, né, da Ana está corretíssima, né? Todos e todas, né, fazem esse atendimento. Como é que a gente separa, né? Ah, não, a técnica que acolheu, que fez uma primeira escuta, não atendeu, mas a médica, sim, é muito, né? Eu acho improdutivo e impossível. Então, a resposta é que sim, você pode fazer o custeio da folha dos encargos de todas as equipes. Se você tem mulheres grávidas, né, em processos de pré-natal e puérperas cadastradas na tua unidade, né, associadas sob responsabilidade daquela equipe de SF, você pode sim utilizar esse recurso. Ótimo. A Ana ainda questionou em seguida, posso usar o recurso da 2358, que é de rastreamento e monitoramento, né, para pagamento de um app para monitoramento, um aplicativo, né, para monitoramento dos casos de COVID disponibilizado a toda a população? Aí eu fiquei com uma dúvida, talvez a Ana, né, pode comentar no chat, se a gente está falando da compra do direito do aplicativo, porque isso é permanente, eu acho, aí entra com patrimônio, ou da manutenção desse aplicativo, do custeio mensal. E mesmo feita essa consideração, Carla, daí agora volto para a minha dúvida, que também isso ainda se enquadraria como um gasto possível dessa portaria, mesmo sendo talvez custeio, porque lá fala em pessoal, em cadastro no CNES dessa equipe e quais profissionais estão relacionados nesse custeio. Então, como você falou, né, não tem como pensar em fazer saúde sem tecnologia, e hoje, 2020, não tem como descartar o uso de aplicativos, porque a gente está trabalhando à distância. Então, assim, totalmente contramão eu descartar a possibilidade de usar um aplicativo. Mas fica a dúvida, cabe eu custear esse aplicativo com esse recurso? Eu entendo que eu sou meio atrasada em questões, né, de aplicativos, mas se é para contratar uma empresa que desenvolva, ou a empresa já desenvolveu, né, e você
entre aspas, compra para uso, né, o direito de uso, para mim isso é custeio, né? Mas assim, é muito importante que, de novo, que essa compra de aplicativo, vou chamar compra entre aspas, né? E que a adoção dessa estratégia de monitoramento e de rastreamento, que ela esteja prevista, que ela esteja lá no plano, que ela esteja na programação, insere para dentro da programação, né? Seguindo esse raciocínio, inclusive, para mim também é muito viável o uso de recursos, daqueles recursos que chegam mês a mês, né? Da vigilância em saúde, porque fazer rastreamento de caso é fazer vigilância epidemiológica, né? Então, se precisarem de mais, eu não sei qual é o valor, né, desse uso desse aplicativo, né, quanto isso custaria, mas também recursos da vigilância, para mim, é extremamente passível, né, o uso também dos recursos da vigilância, sem, obviamente, né, desfinanciar as ações de vigilância que já existem no município. Eu acho que é muito, assim, não, o que a gente pensa não é normativa, né? Então, cabe repetir, mas seria muito justificável, né? Se unir vigilância, atenção primária, no combate, né? No que todo mundo está falando há meses já, né? Para financiar, custear ferramentas que permitam a gente fazer o monitoramento e principalmente ferramentas que permitam a distância, o que é totalmente exigido no momento da pandemia, né? A Ana complementou que sim, é para mensalidade, mensalidade do uso e manutenção. Então não tem patrimônio envolvido, não tem o direito envolvido, então é totalmente custeio. A Thaís Della Nora questionou: e a portaria 2.994, 2994? A compra de aparelho para verificar pressão arterial, glicemia capilar, fitas também, balanças, esses materiais poderiam ser adquiridos? Muitas ABS estão desfalcadas desses materiais. Acho que é a mesma situação, é separar, né, o que é custeio, como eu vejo daqui a fita, para aferição, e eu tenho a impressão que até o próprio aparelho é custeio. Eu fico em dúvida, Sim, por exemplo, da balança. Não sei se você tem imagino quer dizer, imagino não, o que durar menos, melhor, o que durar até 2 anos vai ser custeio. A balança eu acho que dura mais do que 2 anos, né? Dependendo quem for pesado, né? Mas imagino que, né? Vai uma criança, né? Que vai ser, né? Não, uma criança não. Mas eu acho que balança Acho que, em regra, é a para durar balança ela mais do deve que durar. 2 anos, né? A balança Eu provavelmente acho é que a única permanente. coisa que não entraria o que não entraria, né, seguindo essa lógica, seria a balança. Agora, os outros itens que tu traz aqui, para mim, são materiais de consumo, né? São bens de consumo. E, portanto, o valor de custeio pode ser utilizado para aquisição. Ótimo. E a Maria Aparecida questionou se, eu acredito que ela está se referindo à portaria 3008, que você mencionou por fim, né? 3008. Poderá ser usado para comprar pequenos equipamentos, como caneta para os dentistas? Acho que é a mesma situação, né? Se é um equipamento, parte do princípio que é permanente, né? Eu não sei o que é uma caneta caneta, mas deve ser um equipamento Eu tenho a impressão permanente, que na né? nossa licitação aqui, a gente comprou a caneta como equipamento, tá? E entrou como material permanente. Tenho na minha mente a lembrança. Também não conheço do equipamento de odontologia, mas me lembro desse item como permanente. Mas quem vai É, saber, talvez, responder é o setor de compras da prefeitura, né? pois é. Como que ele relaciona esse item? Exato. A questão é se é considerado um equipamento permanente ou não, né? Se não é considerado equipamento permanente, você pode utilizar esse recurso da 2994, né? Então, ela não mencionou qual portaria, Carla, se é da 2994, porque aqui ela só foi outra pessoa que questionou se pode ser usado para pequenos equipamentos. Então, não sei se era daí já da 3008, que era da odontologia na atenção primária, que é essa mais recente,
Imagino que seja, deixa eu ver aqui no chat. Imagino que seja aquelas do quadro, né? A 3008, que que foi a de hoje, né? Para a saúde bucal no âmbito da pandemia, né? E esse recurso, inclusive, da 3008, ele fala da possibilidade de uso para adequação de espaço, né? Que é diferente de uma obra nova, mas uma adequação de espaço, né? Aqui a Patrícia diz que caneta dura mais que 2 anos. Permanente. Outros colegas aqui também colocaram permanente. Então, caneta, não. Agora, eu não queria só dizer não, né? Porque parece, né, a malvada do financiamento. Verifiquem saldos, né? O uso de saldos, né? Pela Lei Complementar 172. Vamos lembrar que a Lei Complementar 172, de autoria da deputada, né, Carmen Zanotto, né, ele te permite, essa lei complementar permite flexibilizar, né, um recurso que chegou como custeio, você gastou aquele recurso, né, ou seja, ele cumpriu o seu objetivo e aí sobrou um valor. Esse recurso, quando você aplica um 172, ele pode ser utilizado tanto para despesa corrente, custeio, ou para despesa de capital, investimento. E aí a caneta, né, a balança, né, poderiam ser adquiridos. E também o recurso da Lei Complementar 173, que é aquele recurso que chegou como auxílio financeiro aos municípios, né? E a gente teve um repasse, na verdade, dois tipos de repasse da Lei Complementar 173, que ia, digamos, para as despesas gerais em toda a prefeitura, e outro que foi direcionado para saúde e assistência. E esses valores, eles chegaram flexíveis nesse sentido de tanto para custeio como para investimento. Então, se está faltando, né, se estão faltando esses equipamentos nas unidades, vocês poderiam utilizar, né, dessas duas leis complementares, né, que são deste ano de 2020, ou ainda, né, reprogramar também via conselho, né, uma terceira opção também. Agradecer, né, a Patrícia, a Sinara e Joy pelo esclarecimento em relação à caneta, né? Então, sim, é permanente. Eu acho que daí conclui-se com essa fala da Carla, né? Seguindo aqui, a Ana questiona, Ana Carolina Favarim, questiona qual o prazo para utilizar os recursos destas portarias. Como esses recursos têm como origem medidas provisórias, o que a norma diz é que a gente tem que gastar este ano, né? Há um projeto de lei, desculpem, se não me engano já está na Câmara, saiu do Senado, foi para a Câmara, para que seja aprovado, então, o uso desses valores também para o ano que vem, né? E isso, ou seja, os recursos que já aportaram no município para enfrentamento do coronavírus, né? Que a gente possa também utilizá-los no ano que vem, porque a princípio o decreto que nos coloca, né, em situação de enfrentamento de uma doença, né, digamos assim, alerta em saúde, ele expira final do ano, ele expira 30/12/2020. Portanto, os recursos deveriam ser que estão, então, direcionados para esse enfrentamento, deveriam ser utilizados em 2020, para que a gente não tenha insegurança, né, da execução desses recursos para o ano que vem, já tramita um PL, e eu imagino, assim, 99,9%, né, que o conjunto de congressistas e a própria presidência da República vai entender como, né, que esse PL é necessário e ele, né, é viável, né, para que então a gente possa utilizar em 2021 também esses recursos, né. Por enquanto, isso é um projeto de lei, né, para que possamos usar o ano que vem. Então, o que está valendo até agora, 15h21 da tarde, do dia 5/11, é que o recurso tem que ser utilizado este ano. Ótimo. Ótimo não, né? Ótimo pela resposta, mas
esperamos que siga aprovado. A Thaís Della Nora, questionou, Cleones, a possibilidade de novas habilitações de centro Covid. Até fui reler a portaria agora, porque eu sei que ela já não tinha mais. Porque eu sei que a gente teve um município aqui da região que teve um problema no envio da base do Kinese em outubro, durante o mês de outubro, e perdeu. Tinha o centro, tinha o serviço, e não conseguiu habilitar porque já tinha passado o prazo para cadastrar ele no Kinese. E teve um processo de cadastro, um processo de alerta, porque daí a quantidade de sala, a quantidade de consultório, tudo isso tinha que estar devidamente descrito, né, no cadastro do SENES, e alguns municípios tiveram problema, alguns corrigiram, e infelizmente teve um que não teve o prazo. Tu tens alguma notícia, Carla, se tem alguma possibilidade nova de centro Não Covid? tenho, mas a gente, se esse município, né, ou a colega ou colega quiserem mandar um e-mail para a gente, nós vamos atrás, assim, né, ver se há algum entendimento de que, né, haveria uma outra janela de oportunidade para habilitação. A gente verifica isso. E, por fim, aqui a Ana comentou também, né, na minha opinião, para a aplicação dos recursos vindos da União, fica mais fácil usar para pagamento dos salários das equipes e usar recurso próprio para as demais despesas de custeio nas unidades. Seria o que? Eu remanejo, então, próprio, né, o SUS próprio, e utilizo esse recurso federal para custear o que eu tenho garantia de que eu não vou ter problema na prestação de contas, e utilizo o meu, que é SUS, mas tenho mais liberdade com ele, e remanejo para aquilo que eu tenho dúvida onde eu vou gastar. É uma lógica segura de trabalho. Com certeza, uma ótima estratégia. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que a gente coletou todos os que tinham no chat. Aqui, eu vou colocar nesse momento, então. Carla, você pode só falar o seu e-mail, saúde@cnm? Sim, coloco aqui no chat o e-mail. Aí a gente já... carla.albert@cnm.org.br. É isso? Isso. Foi para o chat, né? Isso. A Liliane diz que falta a pergunta dela, eu acho. Falta a minha, ela diz. Perdão, Liliane. O recurso da 2222, específico de hospedagem para as mulheres em vulnerabilidade, se não utilizado para este fim, pode ser usado para outras situações de custeio? Pode. Uhum. Pode sim. Essa portaria, né, ela inaugura, ela traz, né, essa possibilidade de forma explícita, né, desse lugar, né, para poder custear um lugar para essa mulher, né, permanecer e evitar contágio. Mas se você não pode ou não quer, ou seja, não há demanda para isso, fica a outra listagem possível de custeio à disposição. Pode sim. Essa pergunta, Liliane, creio que sim, né? Eu estou revisando aqui o chat e peço perdão por ter perdido ela, mas acho que foi no meio de outra pergunta, ela acabou ficando. Natasha já colocou os links novamente, de onde vai ficar, então, esse vídeo e a apresentação da Carla, as notas técnicas, o e-mail da Carla, também o e-mail da FECAM, saúde@fecam.org.br. Natasha, agradecer aqui, então, em nome, né, dos municípios aqui, dos consórcios, do municipalismo catarinense, a todos os presentes, né, que estão aqui, pelo trabalho de vocês, pela dedicação. Agradecer imensamente à doutora Carla pela explanação e pela disposição, né? Eu tenho certeza que se vocês escreverem um e-mail para ela daqui a 2 minutos questionando algo, ela vai dar a mesma atenção que ela teria dado aqui, então, né, escrevam. Agradecer ao Sistema FECAM também por promover esses eventos e a todo mundo, né? Obrigado, pessoal. E, sem mais palavras, Carla, se quiser se despedir. Agradecer também, né? Quase, eu me sinto
parte do time municipalista catarinense, né? A CNM faz parte de todos os times, né? Mas, como disse, questões familiares, né? Me sinto também muito bem-vinda e qualquer questionamento, né? Eu falei da CNM, né? Mas temos também essa possibilidade, né? De perguntas e respostas também na FECAM, mas, assim, a CNM está sempre à disposição e realmente nosso procedimento na CNM é, quando chega uma pergunta, né, uma dúvida, obviamente emitimos nosso parecer, sempre com base na legislação, né? E com link, com fragmento da portaria ou da lei federal ou do decreto, né? Para que vocês possam ter em mãos todos os aspectos e que aí tenham né, na frente de vocês, de cada uma e cada um de vocês, a possibilidade de fazer a opção, né? De contratar, de não contratar, né, de direcionar um recurso para uma determinada despesa ou não, né? Nosso papel é esse, né? E desejar a quem não ver, né? Já estamos em novembro, se eu não ver vocês, desejar a todos ótimas festas e na medida do possível, né? Que todas se cuidem e sempre muito bom ver o rostinho dos colegas aí da FECAM, de todo o sistema, né, dos consórcios, associações municipais e da FECAM, viu? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde. Tudo de bom. Se cuidem, né? Fiquem bem.